Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. A paz, igreja. Amém. A paz, igreja, boa noite. Hoje nós temos o prazer de vir falar aqui com vocês e hoje vai ser um pouquinho diferente a questão quando a gente vai falar um pouquinho das ofertas e dos dízimos. Nós vamos contar. Vocês podem sentar, por gentileza? Mais ou menos um ano e meio que nós estamos frequentando aqui a Igreja da Família. E ao final do ano passado, a pastora Givanete, o pastor Ageu, junto com o pastor Leandro, nós conversamos e a pedido da pastora Givanete, ela pediu para que eu ministrasse um estudo sobre dízimos e ofertas aqui na Igreja da Família. E é algo bem interessante porque eu, na época, eu não acreditava em dízimos no Novo Testamento. Presente eu aqui, né? E obviamente eu aceitei o desafio e fui estudar muito sobre o assunto. Então, nesse início de 2024, eu passei basicamente janeiro, fevereiro e março, quase todos os cultos, ministrando todas as palavras que eu tinha preparado sobre dízimos e ofertas aqui para a igreja. E uma coisa bem interessante aconteceu em janeiro, que durou bastante tempo. Nós recebemos um calote de duas empresas. Uma empresa que nós vendemos em Joinville e o pessoal deu um calote, pegou a empresa e não pagou. Eles pegaram, entraram no estabelecimento até se mudarem, não pagaram o aluguel e quem teve que arcar com tudo isso também foi eu. E nesse meio tempo foi um carro que nós tínhamos para quitar essas dívidas que não eram nossas. Depois eles fizeram a limpa no estabelecimento, levaram tudo, danificaram o estabelecimento e nós ainda tivemos que arcar com mais 12 mil reais para quitar tudo isso. Então nós começamos o ano já no vermelho. E todo o período que eu estava aqui ministrando, para quem estava aqui na época e quem está chegando mais cedo para saber o que aconteceu, nós estávamos endividados. Então as dívidas chegaram a 2 dígitos, né? Quase 10 mil reais. Então a conta no vermelho: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E aí, nós passamos esse tempo com o nosso máximo, dando o nosso melhor e honrando a Deus com aquilo que a gente tinha, como foi ensinado para todos vocês naquela época. E aí, obviamente, Deus tem uma coisa bem interessante para nós nesse meio termo. E aí? Não, pode ficar. E aí veio mais uma palavra para nós, que estava findando o tempo que eu ia parar de trabalhar. E para mim, Adriana, é muito difícil, né? Durante muito tempo, desde a adolescência, o tempo todo de casado, sempre fui responsável pelas crianças, né? Na minha casa, sim, quem não trabalha não come. Então, para mim foi muito difícil, né? E isso arremeteu-se também aos meus traumas de infância.
sentia de ser um peso morto, de ser, né, mais uma despesa. Porque trabalhava, no meu emprego eu ganhava muito, mas muito bem mesmo. Então, mesmo assim, a gente estava no vermelho por causa todos esses percalços que nos ocorreram. E nós fomos para os pés do Senhor, oramos, colocamos a Deus, né, apresentamos ao Senhor e falamos: Senhor, que seja feita a sua vontade. No tempo determinado que for para sair, nós vamos ouvir a tua voz e nós vamos cumprir. Só que os dias foram se passando e o negócio ficou apertado. E aí a Adriana falou assim: não, vamos esperar, aguardar mais um pouquinho até a situação se estabelecer e depois eu saio do trabalho. E no culto, o pastor Gil pregando a palavra e ele falou assim que liberou a palavra, que Deus já tinha dito a palavra, já tinha ministrado e a pessoa ainda estava lá perguntando para Deus se era para fazer mesmo, se era para sair ou não sair. Eu falei: palavra, Senhor, eis-me aqui, eu entendi o seu recado, não vou postergar, não vou procrastinar, eu vou te obedecer e que seja feita a sua vontade. Em 2 meses passados disso, foi em maio e em agosto, julho, dia 18 de julho, foi o meu último dia no trabalho. Julho foi o mês, por isso que eu posterguei, porque julho foi um mês pesado, né, de relação a contas e tudo mais, despesas que a minha parte não cabia. Mas nós mantemos firme e honramos e acreditamos em Deus, no que o Senhor tinha ministrado na palavra. Nós tínhamos uma palavra e nós seguimos aquela palavra. Voltamos aos pés do Senhor, orando, dando nosso dízimo, dando, né, a nossa oferta, também servindo ao Senhor, não só, gente, não é só com dinheiro, o dinheiro também faz parte. E o que acontece nesse tempo? Eu voltei para um lugar da onde eu fiquei muito tempo, que eu tinha que ter saído. Então, como eu falei para vocês, eu me sentia um peso. Porque, além de ser mulher, tem gastos, né, diferenciados dos homens. Né? Mulher tem gasto com cabelo, tem gasto com manicure, tem gasto com podólogo, né? No meu caso, que eu preciso. Além disso, mas eu tenho alguns problemas de saúde que demandam medicamentos caros. Eu tenho doença autoimune, né? Para quem não sabe, a psoríase é uma doença autoimune e ela requer cuidados. Então, toda doença que acomete a pele é um remédio caro, medicamentos caros. Eu tenho rosácea também, então exige cuidados, assim, por isso que meu bochecho fica vermelho, assim, às vezes. Além da vergonha, também a rosácea. Aí, às vezes, misturado com psoríase. Então, assim, isso demanda também um valor alto de despesa com medicamentos. E aí a Adriana fez a mesma coisa que fez lá no passado, lá em São Paulo, anos atrás, quando se viu na mesma situação de dificuldade financeira. Eu parei de fazer todas essas coisas novamente. O meu medicamento acabou, eu não avisei por marca que tinha acabado, então assim, a psoríase acometeu na minha cabeça, feridas horríveis, coça bastante, é bem incômodo, parece que a gente está com casco, sem contar a dor. Isso se alastrou também por não ter cuidado, se alastrou pelo corpo, coisa que eu nunca tive antes no corpo, era só couro cabeludo. Foi para a sobrancelha, para a pálpebra, para os braços, axilas, embaixo dos seios, então assim, e a pele racha, e isso dói bastante. Mas eu queria ser o peso, então eu vou ficar quietinha aqui,
Não vou mais na manicure, não vou mais fazer meu cabelo, não vou mais no podólogo, a unha tá encravada, tá doendo, mas eu aguento, sou forte. E, enfim, ficou. No culto de casais, para quem estava presente, nossa querida pastora Gisele falou assim, liberou uma palavra, que era para os casais irem ver o vídeo do casal, do casamento, verificar o álbum, e aquilo entrou no meu coração, guardei no coração, mas não cumpri. Passados os dias, não fiz o que era para ter feito, não fui lá olhar o álbum, a gente tinha olhado recentemente, mas o vídeo, nós temos 12 anos de casados e nós nunca vimos, nós nunca assistimos o nosso vídeo de casamento. E na semana passada, né, o Marcos chegou de viagem, ele foi para São Paulo, ficou uma semana fora, ele chegou de viagem e o Espírito Santo me incomodou demais para achar esse vídeo. Fui procurar, não sabia onde estava, e achei o vídeo. Só que antes do culto de casais, nós tivemos também um tempo de comunhão muito bom com a pastora Edil, a pastora Larissa, na mesa. E o pastor me liberou uma palavra também, que em São Paulo, lá havia muita dor, muito choro, era muito difícil, mas em mim havia vida. E hoje eu não tenho mais essa dor, eu não passo mais por essas dificuldades. Quem ouviu o nosso testemunho de vida sabe bem o que eu estou dizendo. E hoje isso na minha vida não tenho mais isso, eu não passo mais por isso, nem pelo contrário, né? Eu sou uma princesa, de verdade. E o pastor falou assim que hoje eu não tinha mais vida. E eu falei, amém, pastor, é verdade, eu sinto isso, eu entendi. Guardei aquilo no meu coração e fui orar ao Senhor também. Eu sabia onde é que estava errado, o que estava errado, o que tinha acontecido. Mas assim, tinha alguma coisa, algum entendimento ali que não tinha sido liberado, que não tinha sido entendido. Aí veio o vídeo da pastora, eu fui assistir. E aí eu entendi, além de uma palavra que foi liberada, né, a mensagem que foi passada no nosso casamento, a gente teve uma... Eu consegui ver ali a vida, eu consegui ver o brilho nos olhos que eu tinha, a minha postura, a minha conduta, como é que eu, né, no vídeo do meu casamento era diferente dessa Adriana. E que realmente hoje ela não tem dor, mas ela está morta. Aliás, ela estava morta. E com isso eu tomei uma postura, eu fui novamente aos pés do Senhor, eu orei e falei, Deus, eu entendi. E a partir de hoje, Senhor, basta nisso, eu não vou voltar para o lugar de onde eu saí. Às vezes eu estou falando isso para vocês, às vezes não vai de encontro com a necessidade de vocês, mas é de grande importância porque a gente não entende o que Deus quer fazer com a gente. Porque nós somos seres, espírito, alma e corpo. Deus quer curar a gente não só na parte financeira, quer nos trazer entendimento, quer nos trazer libertação, quer nos fazer por completos também. Ele quer que nós sejamos livres, que sejamos resolvidos com o nosso passado, resolvidos com os nossos traumas, as nossas dificuldades. E eu tinha que passar isso e passar isso para vocês. Que às vezes pra gente aqui, às vezes é insignificante, às vezes vocês até não entendem isso, mas o mundo espiritual, para mim, o mundo espiritual é muito forte. Para mim foi muito forte, quebrou uma cadeia muito forte. Porque eu dei o máximo, eu orei e eu falei, não vou mais agir dessa forma, eu não vou mais me anular, eu não vou mais fazer isso. Eu sei que nós estamos passando por dificuldades,
Mas eu vou me cuidar, assim como eu tinha dito anos atrás, quando começou o princípio da minha cura. Eu não vou mais me esconder, eu não vou parar de deixar de fazer isso, eu vou me cuidar. E ainda tem vida aqui, tem muita vida aqui, tem muito brilho aqui, tem muita coisa aqui. Então o que eu quero dizer, a gente, não, é atitude, é posicionamento, é postura. Não adianta a gente receber uma palavra, ter uma palavra e a gente esperar o anjo do Senhor descer e fazer o que a gente tem que fazer. Postura, gente, é igual um jogo de xadrez, né? Você tem que tomar uma atitude, você tem que se colocar no lugar, você tem que sair daquele lugar, você tem que renunciar o que você fazia, renunciar as palavras que saem da sua boca, renunciar atos, renunciar palavras. O que você não fazia, você tem que fazer. O que você fazia de errado, você tem que parar de fazer. Igual Jesus falou para o cego de nascença. Jesus cuspiu, fez a lâmina, botou nos olhos do cego e pediu para ele ir até o poço de Siloé para se lavar. Então, se ele não tivesse ido e não tivesse levantado e fizesse a parte dele de lá lavar os olhos, ele não teria enxergado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Naquele dia eu já liguei para fui fazer a mão, eu liguei para marquei a minha podóloga e eu falei assim: marido, eu estou precisando de um vestido novo, de uma roupa nova para o aniversário da sua mãe. Vamos lá na irmã Silvia. E fomos lá na irmã Silvia, fomos abençoar também a irmã Silvia, gente. Vocês querem roupas lindas, maravilosas, homens, mulheres, crianças, tudo lá na irmã Silvia tem. E nós fomos lá, comprei uma roupa maravilhosa para o aniversário da minha sogra. Gente, e com isso destravou o mundo espiritual. Com esse meu ato, com esse meu gesto, que eu não vou mesmo fazer isso, eu não vou. Eu ainda tenho vida aqui, gente, então você tem que tomar uma coisa, tem que tomar uma atitude. E aí vocês vão ver o que é que Deus fez com a gente sem dinheiro. Glória a Deus. E aí, outra pregação do pastor Agil, outra chibatada nas minhas costas. Por quê? Porque na minha casa, sempre quando eu estava com dificuldade, eu sempre corria e pedia ajuda para a mamãe e para o papai. O tal do plano B. E aí teve um dia que eu sentei aqui no cantinho e eu tomei tanta chicotada na minha testa que quem tem um plano B não confia no Senhor. Então, quando isso aconteceu, eu tinha muito bem convicto no meu coração de que alguma coisa ia acontecer porque eu tinha uma palavra. Aleluia. E eu acho que eu até não falei isso para o pastor, ele vai ouvir isso pela primeira vez hoje. A minha mãe ligou para mim enquanto nós estávamos na época que estava devendo mais. E ela falou: Marco, eu sonhei e eu sei que tem alguma coisa de errado aí com você. Fala o que é. Eu falei: aqui está tudo na glória, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não, fala para mim o que é, eu sei que tem alguma coisa de errado, fala. Você sabe que a mãe está aqui para ajudar, o que precisar, você sabe que a mãe é porto seguro, ela adora falar isso. E vocês não estão ligados que essa foi uma provação muito forte para mim. E a conta no banco negativa, e eu sabendo das contas que iam chegar, eu falei: mãe, está tudo bem, está tudo certo, fique em paz, Deus te abençoe, está tudo ótimo aqui com a gente. E aí, desliguei o telefone. Falei: Adriana, pensa numa aprovação forte que eu passei agora. E ao longo do tempo, quem está aqui já há um tempinho soube, né, que eu fui para dar aulas em Portugal, que eu fui dar cursos, que eu fiz contatos novos e fui dar aulas nos locais aí diferentes pelo Brasil. Eu já fazia isso, mas não com essa frequência, com esse calibre. E no meio, para vocês entenderem o redemoinho de coisas que estavam acontecendo na nossa vida. Mas
Deus precisa do nosso posicionamento. A gente escuta a palavra, mas, como eu já falei para alguns aqui, segunda-feira chega. Os problemas chegam. Os desentendimentos, o estresse do dia a dia chega. Mas a gente precisa se posicionar. E há muito tempo eu falo para a Adriana que parece que muita gente não sabe o que significa se posicionar. Se posicionar é sair daquele lugar de ociosidade, de ficar parado, olhando para cima e sentindo pena de si mesmo. Ai, nada acontece, nada acontece, nada acontece. É ir para os pés do Senhor, orar, confiar que Ele vai fazer. E nas maiores adversidades, como uma dessas que aconteceu conosco, é vir aqui confiar no Senhor, fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Isso é se posicionar. Entre outras coisas, tá, pessoal? Esse é só um exemplo que a gente está trazendo para vocês. E aí, julho, foi o último dia de trabalho da Adriana, no dia 18, se eu não me engano. E entrou o mês de agosto. E eu sou nutricionista, sou professor de educação física, sou professor de universidade. E começaram a acontecer as coisas e foi agosto o mês que eu mais recebi. Que eu nem me lembro mais de nada parecido com o que eu recebi no mês de agosto. O que eu recebi no mês de agosto deu para quitar a conta negativa, deu para quitar todas as contas do mês, sobrou para fazer investimentos, e um valor que já estava certo que eu não ia receber, recebi, de um trabalho que eu fiz. E a gente resolveu dar esse testemunho exatamente quando a gente quis falar sobre dízimos e ofertas para vocês. Mas tudo isso partiu de um posicionamento. De parar de depender do homem, de outras pessoas, de pedir empréstimo e depender do Senhor. O Senhor falou, o Senhor deu uma palavra, o Senhor disse que ia nos abençoar. Então, eu estava em paz. Vocês não sabem, ano passado, por exemplo, quando aconteciam situações de estresse ou de dinheiro, eu tenho um problema, não sei se eu posso chamar de problema psicológico, que é, e é uma sensibilidade na minha pele que não dá nem para encostar. Então, quando isso acontece, a Adriana já sabe que eu estou extremamente estressado, que as coisas estão acontecendo. E durante todo esse ano, isso não aconteceu. E foi o ano que eu mais devi na minha vida. Então, pessoal, creia que o Senhor pode fazer. Amém. Escute a palavra que é liberada para você. Se posicione. Não fique esperando algo acontecer. Você tem que fazer a sua parte. Não espere Deus fazer o que você tem que fazer, porque Ele não vai fazer. E a palavra está recheada de exemplos disso. Tá? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ressuscitar alguém é só o Senhor que pode fazer. Mas tirar pedra é só vocês que podem. Jesus não vai tirar pedra para você. Amém, igreja? Amém! Então, queria pedir a todos que separassem os dízimos e as ofertas. Nós vamos passar um envelopinho para vocês, vocês vão trazer aqui. Nós vamos ter o irmão Marquinhos e o irmão Luciano para ter que orar para vocês, pelas ofertas. Amém. Glória a Deus.
alegra porque a tua palavra declara que testemunha é aquela pessoa que ela fala, que ela vive, que ela ouve. Eu quero te chamar por esse testemunho de fé, de posicionamento. Nós te glorificamos, Pai. Abençoa, Pai, os teus filhos aqui estão, olha para essa linha, que teu nome seja exaltado e glorificado. O Senhor continue, Pai, ministrado em cada coração de cada criança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, antes de passar a palavra para o pregador dessa noite, eu gostaria que as pessoas que estão nos visitando levantassem as mãos, por favor. Vamos ali. Igreja de Cristo, quem está do lado aí, por favor, vamos abraçar os amados aí. Sinta-se em casa. Daquilo que ele tem visto e daquilo que ele tem ouvido, Deus. Em nome de Jesus, a tua palavra, através do alto do Espírito Santo, venha convencer-nos essa noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Hoje nós vamos, sempre que nós começamos um culto, sempre que nós vamos falar com Deus, sempre que nós vamos falar com o Senhor, algo muito forte fala com a gente com relação ao nosso espiritual, com relação à nossa alma, o nosso interior, um testemunho de fé, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer expressar. Mas ao longo dos anos, isso eu conversei com o pastor Ageu, outros estudos que eu costumo fazer, já falei para vocês a minha linha de trabalho, né? Além de professor universitário, por muito tempo, quase 10 anos, fui cientista lá nos laboratórios da USP. E eu queria
conversar um pouquinho com vocês sobre um tema bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Sobre o cuidado do corpo. Porque a gente fala muito no espírito, na alma e quase nada do corpo. E eu queria começar com um versículo muito bacana e interessante, que é 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, nosso espírito é a nossa parte que se conecta com Deus. Por isso que tem muitas passagens na Bíblia que falam que nós precisamos orar em espírito. A nossa alma ela é separada do espírito e inclui aquilo que a gente pensa, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa personalidade. E o corpo, tá? É um aspecto físico e material que nós nos relacionamos neste plano aqui que o nosso Deus fez. Então, nós precisamos entender que não tem como anular um em detrimento do outro. Nós precisamos tratar dos três com o mesmo nível de seriedade. Não adianta só orar e não cuidar do relacionamento com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai. Não adianta só orar e ser mesquinho ou ser mal educado com as pessoas. Não adianta só cultivar a parte do espírito e não ligar para o corpo, deixar o corpo de lado. E o que eu vou tentar falar hoje aqui para vocês é mostrar a importância disso no nosso dia a dia e o quanto que o corpo é importante para Deus. Uma das coisas muito importantes que eu vejo culto após culto, mês após mês, sendo falado aqui, é sobre princípio. Quais os princípios bíblicos que nós devemos seguir no nosso dia a dia? Uma das coisas muito importantes que eu ouvi o pastor Agil falar, e outros pastores que eu também acompanho, é isso daqui, ó. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você. Então, quando a gente finge que a gente não entendeu aquilo que está escrito na Bíblia, ou a gente não dá importância suficiente para aquilo que a gente leu, ou para aquilo que foi ministrado, ou para aquela palavra de advertência que foi falada para você, tenha certeza que aquilo vai ser cobrado de você. Então, quando a gente não faz tudo de acordo, nesse caso, os nossos maus hábitos de vida, é como se eu estivesse passando no cartão de crédito. Eu estou passando no cartão. Estou passando no cartão. Eu não durmo direito, eu durmo pouco. Eu trabalho sem parar, eu não tenho final de semana. Eu não como direito, eu pulo a refeição. Não tem problema, chego em casa eu como 2, 3, 4 vezes mais do que era para eu comer. O peso vai aumentando, não tem problema o peso aumentar. É normal, 5, 10, às vezes 15 quilos a mais de quando eu era lá atrás. Mas um dia a conta e a fatura vão chegar. E aí o que o crente pensa? Se aconteceu foi porque Deus quis assim. Acabei de falar para vocês da nossa responsabilidade aqui no testemunho. Será que é sempre assim? Será que nós não temos algo que nós possamos fazer para evitar o pior na nossa vida? E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que
nós ouvimos muito falar aqui sobre as leis espirituais. Inclusive, a gente vem aqui para aprender sobre isso. Só que o Criador também estabeleceu as leis naturais. Também estabeleceu como o seu corpo se comporta, se você não bebe água direito, se você não dorme direito, se você não descansa, se você come demais, se você come os seus sentimentos, as suas emoções. Estou bravo, como, estou triste, como. Isso acontece, e muito. Lá no consultório, onde eu atendo como nutricionista, eu vejo muito isso acontecer. E olha só que interessante aqui, um exemplo muito interessante. Lá em Jeremias 25, no versículo 11 e 12, está escrito: em toda a terra se tornará um deserto devastado. Isso falando da terra de Israel. E essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos de cativeiro, depois que todo Israel foi abduzido, capturado e levado para outra nação. E por que 70 anos de cativeiro? A conta chegou por eles não observarem as ordenanças e os princípios do Criador. Então eles não deram ouvidos às palavras do Criador. E aí, olha só que interessante. Era mandamento de Deus, a cada 7 anos, ter um ano de descanso para a terra. Então, nesse ano, não teria plantio na terra. E aí, Deus falou que seriam 70 anos de exílio, porque a terra estava cobrando os sábados, ou seja, os anos de descanso. Então, os princípios que você quebra, vão quebrar você. Se você quebra princípios espirituais, você vai colher. E se você quebra os princípios naturais, você também vai colher. E olha só que interessante essa palavra. Em Efésios 5, 29, está escrito o seguinte: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Por que Cristo faz assim com a igreja? Porque somos membros do seu corpo. Quantas vezes o pastor falou aqui e disse para nós todos: nós somos membros do corpo de Cristo. E se a gente tem que cuidar do nosso corpo, como Cristo cuida da igreja, como que você está cuidando do seu corpo? Está cuidando bem? Está tudo certo aí? Como estão os números da balança? Está dormindo bem? 7 horas de sono, 8 horas de sono? Ou não? 4, 5 horas de sono? Não, dormir é perda de tempo, não vou dormir. Pois é. Vamos aprofundar um pouquinho nessa discussão? Olha só que interessante. Tem um propósito do qual eu preciso cuidar do meu corpo. Ele tem um propósito muito profundo e também espiritual. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Qual o preço? Sangue de Jesus. Comprou você e comprou eu. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês estão glorificando a Deus com o corpo que vocês têm? Que vocês receberam, que vocês ganharam do Criador? É só uma pergunta, não precisa responder. E por que a gente tem que glorificar a Deus com o nosso corpo? Porque Ele habita em você. Como é que está o lugar, a tua casa, para receber uma visita? E como é que está o teu corpo para receber o Espírito Santo? Ou é de qualquer jeito? Ou é sem dormir, é sem comer, é comendo qualquer coisa? Ah, não deu tempo de cozinhar, vou comer besteira, vou abrir pacote. Como que está?
O nosso corpo não é só uma entidade física, mas é um santuário vivo. Então, o propósito do cuidado do corpo vai muito além de manutenção da saúde. É uma expressão de fé. Você pensaram nisso? É um reconhecimento que a gente foi comprado por bom preço. E que a nossa existência física aqui tem um significado sagrado. Por que a nutrição é importante? Pessoal, na palavra, a gente acha explicação para tudo. É um manual para como a gente deve viver a nossa vida aqui. Lá em Gênesis 1:2 está escrito assim: eu lhes dou todas as plantas que nascem na terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutas com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E vocês acham que Deus nos deu boca, língua, aquele negócio que tem na nossa língua que sente gosto, aquela coisa gostosa quando a gente coloca uma comida boa na boca, mastiga e engole? Vocês acham que não foi pensado por Ele? Lógico que foi. Vá, coma com alegria a sua comida e beba o seu vinho com o coração contente, pois Deus já aprovou o que você faz. Então, a nutrição ela é muito importante para controle, manutenção e busca da nossa saúde física, corporal, espiritual e da alma. Eu vou mostrar para vocês. Ah, mas eu nem como muito! É o que eu escuto quase todo dia no consultório. Eu nem como muito, eu como só um pouquinho. Qual que é o problema do eu não como muito? O problema do eu não como muito é que a gente está acostumado a achar que o muito é só quantidade. Mas eu não como 2, 3 pratos desse tamanho aqui. Eu, na verdade, doutor, que eles me chamam lá no consultório, eu nem como tudo isso, porque eu acho que arroz engorda, por exemplo. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Mais ou menos um pratinho desse tamanho aqui tem 400 calorias de energia, de calorias no alimento. 12 biscoitinhos desses tem isso. Eu quero só saber quem que senta no sofá, abre um pacote de bis, normalmente tem 20, e come só 12. Muito obrigado pela resposta. Continuando, uma barra de chocolate, quase 500 calorias. Na minha época, não vou falar a minha idade, na minha época as barras de chocolate eram bem maiores, eram de 120 gramas, agora ela só tem 90, e mesmo assim tem quase 500 calorias. Quem abre uma barra de chocolate e ela não acaba no mesmo dia, já entendi a resposta. E quem gosta do amendoinzinho? Pessoal, a palma da sua mão, olha para a palma da sua mão. A palma da sua mão, cheinha de amendoim, tem 400 calorias. É a mesma quantidade de calorias do que um prato desse tamanho. Então não é que você não come muito, é que você come coisas que têm muitas calorias. E óbvio que eu trouxe vários exemplos para vocês. 6 bolachas recheadas é a mesma coisa que um pratão desse, uma fatia de pizza. Olha só, o campeão dos lanches da tarde dos meus pacientes: pão de queijo e bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. 2 pães de queijo e um pedaço de bolinho de cenoura, 510 calorias. Se for 4 pães de queijo, que é o que a maioria come, isso aqui vai para 700 calorias. Pipoca. Quem que não vai assistir um filme e comer uma pipoca? Um desses de micro-ondas, quase 500 calorias. Ah, mas eu não coloco óleo, não tem problema, 300 calorias. E o amendoim japonês? E o amendoim caramelizado, que eu sei que tem gente que gosta e adora, e que é um pouquinho só, e o seu pouquinho é mais de 500 calorias. Gente, tem pessoas que passam uma tarde e comem um pacote de amendoim inteiro, é quase 3.000 calorias, mas eu nem como muito. E um lanche lá, lanche, sobremesa, batata e refrigerante, é 2.300 calorias. O saco de amendoim e o lanche completo, sabe o que é isso? Isso é mais calorias do que o seu corpo precisa para sobreviver durante o dia inteiro. E a gente só faz isso em uma refeição. O que vai acontecer com o excesso que a gente come?
vai ser acumulado, certo? Exatamente. E olha só que interessante, por isso que eu falei que hoje era uma visão bíblica e científica. Hoje eu ensino para médicos da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Na Ásia ainda não começou. E esse aqui é uma probabilidade, é uma quantidade de problemas que ocorrem com quem fica acima do peso. Essas probabilidades mostram que quem quer emagrecer, até o final do segundo ano, metade do peso que perdeu já voltou. 80% das pessoas que emagrecem volta para o peso que perdeu até 5 anos depois. Ou seja, eu comecei a emagrecer, perdi 10, 20, 30 quilos, passou 5 anos, eu ganhei 30 quilos de novo. Não consigo segurar aquele peso que eu perdi. E 90% das pessoas com obesidade que perderam peso não conseguem segurar o peso que perderam. Gente, isso aqui é preocupante. Estou falando sobre obesidade, é uma doença mundial, é uma epidemia. Lembra da pandemia? A pandemia da obesidade. É isso que está acontecendo. A gente tem 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo. E até 2035, se continuar subindo no ritmo que está hoje, vai chegar a 3,3 bilhões de pessoas com obesidade. Isso significa que 1 em cada 4 pessoas vai ser obesa. Então, tem um motivo, tem um porquê que a gente está aqui falando isso com vocês. O equilíbrio entre a nossa alimentação física e espiritual é fundamental, porque quando Jesus foi tentado, uma das coisas que foi falado para ele é: transforma essas pedras então, já que você está com fome, porque ele tinha feito 40 dias de jejum. Mas ele falou aqui, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós podemos fazer um jejum, nós podemos estar em oração, mas nós temos que nos dedicar a cuidar do nosso corpo, porque através do cuidado do nosso corpo a gente consegue servir muito melhor o nosso Deus. Então o equilíbrio é essencial para o bem-estar da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. E o que vai acontecer se eu não comer bem? Vamos ver o que a palavra fala para a gente. Lá em Provérbios 23:20 está escrito assim: não estejas entre os beberrões, ou os bebuns do vinho, nem entre os comilões da carne. Por quê? Vou abrir um entre parênteses aqui. O crente não bebe, mas pois então. Porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência o vestirá de trapos. Então o consumo excessivo, a gula, comer mais. Óbvio que a hora que eu terminei de comer eu estou satisfeito. Pô, mas essa comida está tão boa, vou pegar mais um pouquinho. Pô, eu terminei de comer agora, mais um docinho depois do almoço. Será que precisa? O que é o empobrecimento? É o resultado desses hábitos. Que hábitos? Eu não ter autocontrole sobre aquilo que eu preciso fazer. Eu sei que eu não tenho que comer aquilo. Eu sei que eu preciso comer mais frutas, vegetais, salada. Mas eu não como. Eu só sei. E a sonolência? Quantas e quantas pessoas eu atendo e reclamam: nossa, mas parece que eu me arrasto o dia todo. Porque não come direito. Porque falta nutriente essencial. Mas, doutor, eu não estou acima do peso. Então, se eu não estou acima do peso, não tem problema nenhum. Será que é só sobrepeso e obesidade que a gente precisa se preocupar quando eu falo de má alimentação? Eu acho que não. Vou trazer só alguns exemplos para vocês. Problema no coração, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, refluxo, gastrite, doença inflamatória do intestino, problemas como depressão, ansiedade, alteração no humor,
problema para pensar, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Eu estou indo fazer, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Qualquer semelhança é mera coincidência. Aumento do risco de câncer, problema ósseo, articular, alterações do seu sistema imune, fica doente toda hora. Mas eu não estou acima do peso, mas fica doente toda hora. Ah, pois é. Doenças nos rins e no fígado. E não dorme bem. Olha só, não dorme bem porque não come bem. Ah, mas eu preciso arrumar o sono, mas eu não deixo de comer. Uma coisa ruim. Mas eu preciso melhorar o sono, mas uma coisa está ligada com a outra. Exercício, nutrição e descanso. Tudo a palavra nos mostra como tem que ser feito. O exercício é muito importante. Só que quando nós vamos olhar na palavra aquilo que tem sobre exercício, está escrito assim, ó, lá em 1 Timóteo 4, 7. Exercite-se, porém, na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Poxa, Marco, mas parece que nesse versículo está dizendo que o exercício físico não é tão importante assim. Nesse versículo, nós estamos comparando o exercício com a piedade. E por que a piedade é mais importante que o exercício? Porque a piedade tem algo para essa vida e para a próxima. É por isso. Mas a Bíblia reconhece os seus benefícios, mas prioriza a piedade. Mas não significa que o exercício não é importante. E tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Sabe de quais doenças as pessoas mais morrem no mundo? De obesidade, de colesterol alto, de pressão alta, de diabetes e de tabagismo, fumo. E olha só que interessante. Tem uma coisa que mata mais do que isso aí. O baixo condicionamento físico. É a pessoa que, eu não preciso treinar, não preciso fazer exercício. É responsável por mais ou menos 16% de todas as mortes. Mas e quanto é os outros? Olha só. Nenhuma chega próximo. Até a hipertensão não chega perto da falta de condicionamento físico que mata mais. E olha só que interessante. A pessoa que tem obesidade e ela é condicionada fisicamente, ela tem 50% menos chance de morrer, porque ela está bem condicionada. Então, você estando com sobrepeso, mas fazendo exercício físico, você já se protege muito mais. E o que os artigos da ciência mostram para nós? 3 a 4 minutos por dia de exercício, você tem 20% menos chance de ter câncer. Será que você não tem 3 a 4 minutos por dia para fazer exercício? Se eu olhar o telefone de cada um e olhar o tempo que você passa olhando uma rede social, será que eu não vou encontrar alguns minutos ali para fazer exercício físico? O exercício físico beneficia tudo. Ele é o remédio mais barato do planeta. Ele melhora tudo, a gordura no fígado, a gordura entre os seus órgãos internos. Ele reduz, ele te emagrece, ele melhora a tua pressão, ele melhora o teu risco de morrer do coração, diminui a chance de ter câncer, diabetes, depressão, osso fraco, porque só dá uma batidinha já quebra, perda de músculo, melhora a sua ansiedade, sua depressão. Isso é exercício, é o remédio mais barato do mundo. Quanto custa? Nada. É só você querer fazer. E olha só, é a ferramenta mais eficaz para quem foi obeso e emagreceu não reganhar peso. Só isso. Além do exercício, ou depois do exercício, a gente precisa descansar, que é outro pilar essencial para o cuidado do nosso corpo. O próprio Jesus fala sobre a importância do descanso, porque ele fala para os discípulos deles: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Por quê? Ele reconhecia a necessidade. Não, vamos dar um tempinho aqui, vamos se afastar dessa agitação para descansar. Por quê?
Porque se eu ficar só fazendo visita, porque eu ficar só indo atrás, correndo atrás da coisa da empresa, porque se eu ficar só correndo e não descansar, uma hora a fatura chega. E o princípio natural que a gente está quebrando, vai quebrar a gente. E o descanso não é apenas uma pausa no trabalho, não. É uma boa noite de sono, é um período de férias, é um tempo de qualidade com a família, é um tempo de qualidade aqui conosco, na congregação. Importantíssimo. O descanso não é só uma sugestão, tá? Mas essencial. Então, o que Deus falou para nós? Lá no começo, no início de tudo, lembra do dia do sábado? O dia do sábado era o dia do descanso. Ou, lá em Mateus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu te darei descanso. O Criador fez o corpo com a necessidade de descansar. E você que dorme 4, 5 horas por dia, acha que não precisa. Que dormir é perda de tempo, que eu tenho mais coisa para fazer, que eu tenho que acordar cedo, não posso. Vai dormir meia-noite para acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então vou contar um negocinho bem bacana para vocês. Ó. Deus fez a semana com 7 dias, 6 para trabalho e 1 para descanso. Lá que eu falei para vocês dos sábados da terra, 6 anos de plantio, 1 ano de descanso para a terra. O dia tem 24 horas, 8 para trabalho, 8 para sono e 8 para lazer, para você fazer o que você quiser, para você curtir a sua filha, para você curtir os seus netos, para você brincar, para você jogar um videogame, para você estar com a sua esposa, para você ter o seu horário de lazer. Gente, Deus é perfeito. Tudo, todas as leis naturais que Ele fez, tem um motivo para as coisas acontecerem. Quando eu descanso, a minha mente descansa. Lembra? A minha mente, a minha alma. E se a minha mente está saudável, ela também está saudável para eu ter um melhor relacionamento com o Senhor. Porque eu estou sempre cansado, me arrastando. Como que eu vou tirar tempo para orar ao Senhor, para me dedicar ao Senhor, para buscar ao Senhor? Então é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e ficar preocupado esperando para comer. O Senhor dá o sustento àqueles que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu não perdi uma noite de sono todo esse tempo que eu falei para vocês, que eu estava muito endividado. Então a gente não pode negligenciar o descanso. Obviamente eu preciso ter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Então, lá em Eclesiastes está escrito assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a saciedade do rico não deixa dormir. Então, olha só, o excesso, seja de trabalho ou de riqueza, pode perturbar o nosso descanso. Eu preciso descansar, o equilíbrio é essencial. Saúde física, mental e espiritual. Isso vai permitir que você sirva a Deus e ao próximo, com vigor e alegria que o Senhor nos dá. Mas a responsabilidade é nossa. Isso é importante para a gente saber. A responsabilidade individual para cuidar do corpo é sua. Está escrito lá: quando você construir uma casa, você vai fazer um parapeito, ou seja, né, vai ter lá alguma coisa que você não vai chegar na beirada e cair. Vai ter um parapeito em torno do terraço, para que você não traga sobre a tua casa culpa pelo derramamento de sangue se alguém de lá cair. Então, se você constrói a casa e não constrói o parapeito, chega alguém lá em cima e cai, a culpa pelo sangue é tua. Porque a casa que você construiu pôs a segurança. Mas Deus não vai proteger? Mas Deus está dizendo: constrói o parapeito. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus manda que tenha o guarda. Deus não está falando que não precisa ter sentinela porque eu estou guardando a cidade. O sentinela é o guarda que ficava ali no portão da cidade, vendo se chegava inimigos. Então a responsabilidade pessoal a gente não pode transferir para outra pessoa.
Ah, mas a minha esposa não faz dieta. Ah, mas o meu marido não quer. Ah, mas há mais. E eu uso isso como desculpa e continuo com os meus maus hábitos. Já mostrei para vocês a infinidade de doenças que a gente previne cuidando do corpo. É importantíssimo cuidar do corpo. Quando eu terminei de me formar em educação física, eu cheguei para o meu pai na época e perguntei para ele: pai, o senhor quer envelhecer ou o senhor quer apodrecer? O senhor escolhe. Naquela época eu não era muito crente não, tá gente? Aí eu peguei pesado mesmo. Por quê? Porque eu sabia que o que ele estava fazendo não era algo para se investir numa velhice saudável. O que é longevidade? Longevidade não é só viver mais, é viver bem, com qualidade. O que adianta você viver 90 anos, mas entrevado numa cama, não conseguindo nem andar? Alguém aqui conhece casa de idoso? A casa de auxílio à terceira idade? Então eu convido aos irmãos irem fazer uma visita e dar uma olhadinha lá como é que são os idosos. Quando você não tem autonomia, nem para tomar um banho, nem para se limpar. É isso que o exercício e uma boa alimentação faz. Porque quando você chegar numa idade avançada, você não vai dar problema para sua família. Então, eu não me cuido porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Mas quando chegar na velhice, vai dar trabalho de qualquer jeito. Porque tem que cuidar do corpo. Meu pai, dia 1º de setembro, fez 84 anos. Quem olha para ele não fala que ele tem 84 anos. Ele já tem mais de 15 anos que ele treina. O quê? Vai lá e faz a musculaçãozinha dele. Gente, é investimento. Tá? E a palavra fala isso pra gente. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem com você, assim como vai bem a sua alma. Então a nutrição, o exercício, o descanso, para quê? Para que eu possa adorar o Senhor. Então, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente como um sacrifício vivo a Deus, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Como é que você vai servir a Deus? Todo arrebentado. Entra e sai do hospital. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Isso é forte. Então, o cuidado com o corpo, vocês entendam como adoração ao Senhor, formas de servir ao Senhor da melhor forma possível, formas de honrar a Deus, também é uma forma de honrar a Deus. E agora eu quero falar da substância mais milagrosa e miraculosa que Deus já fez nesse universo todo. Sem a água não existiria vida. Gente, a água é algo tão particular no nosso universo que sem a água não conseguiríamos existir, nenhuma vida, nada conseguiria existir se não tivesse água. A água foi feita exatamente da forma como Deus a desenhou, que Ele tem esse negocinho, essa engenhosidade maravilhosa, sobrenatural. E eu vou contar um fato muito bacana para vocês. Olha que interessante. Todo líquido que diminui de temperatura, ele fica mais pesado. Chama-se densidade daquele material. E olha só que bacana. A água, quando ela vai ficando mais pesada, ela vira, ou melhor, quando ela vai ficando mais, com a temperatura mais baixa, ela vai virar gelo eventualmente, não vai? Então olha só que interessante. O gelo é uma coisa dura, uma pedra. Normalmente, aquilo que é uma pedra, algo sólido, é mais pesado do que algo líquido, não é? E o que acontece quando a gente joga gelo na água? Olha, sabe por que isso? Porque a água ela é mais pesada quando ela atinge uma temperatura de 4 graus Celsius. 4 graus é friozinho, né? Hoje, nos meses de frio bateu 6, a gente estava batendo o quê? 4 graus, a água está super mais pesada do que quando ela é gelo.
Por que isso? Porque olha só, quando a água congela nos lagos, ela congela só em cima, porque se congelasse embaixo, morria todos os peixes, é ou não é? E foi isso que Deus fez. É só a água que tem essa propriedade única. É só essa maravilha que Deus fez. Por quê? Por causa dos arranjos químicos que as ligações químicas da água faz quando ela atinge temperaturas distintas. E eu posso dar aqui infinitos exemplos para vocês do corpo humano, da natureza, de como Deus é extremamente bom conosco. Uma vez eu falei com o pastor, chamei o pastor, nós estávamos lá no sítio, eu falei para ele assim: pastor, dá uma olhada nessa vista. Fantástico lá. Tem alguém que aqui ainda não foi no sítio? Prepara para ir, que lá é muito bonito. Então você vai parar na beiradinha, você vai ver aquela vista maravilhosa. E eu falei assim: pastor, nós somos os únicos animais nessa terra que nós temos o olho com a forma certa e adequada para ver tudo isso daqui. Nenhum outro animal tem a mesma visão que nós temos. Nenhum outro animal vê as coisas do jeito que nós vemos. E é por isso que está escrito na palavra que os céus proclamam a glória de Deus. Porque se você for ali e olhar para o céu agora, você vai ver a maravilha que Deus é. E é só a gente que consegue ver essas maravilhas. O universo é colorido. Para que você acha que o universo é colorido? Para eu e você apreciarmos as maravilhas de Deus. Então, por que é importante eu beber água? Principalmente para você cuidar da sua saúde. A gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Vivo falando para as meninas, essas dores de cabeça que vocês têm diariamente, 90% é não bebe água. Eita Deus. O marido quer fazer um carinho, tô com dor de cabeça. O marido sai correndo, pega um galão d'água e ó. E resolve, tá? Resolve. Gente, aproveita, é o conhecimento aí, ó. Aproveita. Então assim, nós precisamos entender que o cuidado serve para tudo. Cuidado do corpo. Está escrito lá, né? Em Salmo 23: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz descansar em campos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Pessoal, autocontrole. Esse aqui é o difícil. Não, mas eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso, mas eu acabo não fazendo. Então está escrito aqui, ó, em Provérbios: como cidade derribada ou derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio sobre o seu espírito. Então, sem autocontrole, a gente fica vulnerável às influências negativas do mundo, hábitos prejudiciais à saúde. Uma cidade sem muros, na época lá que essa palavra foi escrita, se você não tem muro na sua cidade, você não se protege das coisas ruins que vêm de fora. Então, vamos descansar, vamos beber água, vamos fazer exercício físico, vamos comer bem. Porque as tentações da comida rápida vão sair do culto. Será que eu vou para casa cozinhar? Não, passa em tal lugar e come. Qualquer semelhança, né? Está escrito aqui, ó, lá em Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz, você desagrada a Deus. Simples. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Então, lá em Gálatas, uma galera aqui que já fez o estudo de Gálatas, está escrito assim, ó:
mas o Espírito de Deus produz o domínio próprio, o autocontrole. É você saber o que tem que fazer e realmente fazer. Mas, o que aparece na sua vida? Isso daqui. Poxa, Marco, eu não tenho tempo para fazer uma leitura da palavra todo dia. Mas tem tempo de ficar vendo aqui a vida dos outros. Mas tem tempo de olhar aqui. Nossa, olha só o carro que ele comprou, eu queria ter um igual. Oh Deus, abençoa. E aí coloca isso daqui. Eu não tenho controle para... Sou um, ok? Matei a vontade, não preciso mais. Não, tem que comer até acabar o pacote. Tem que comer até acabar o que está no prato. Tem que empurrar, tem que comer com o olho. Não estou dizendo que é fácil não, tá? Estou dizendo que é necessário. Isso aqui é tão sério, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. A principal reclamação dos hebreus ao saírem do Egito. Reclamaram contra Moisés e Arão. Os israelitas disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos à vontade. Preferem morrer porque queria comer aquilo? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, de comida. Disse Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou seja, primogenitura. E foi assim que, na verdade, aqui é o começo de uma briga que durou séculos. Graças a Deus deu bom. Noemi e Elimeleque, lá no comecinho do livro de Ruth. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver em algum tempo na terra de Moabe. Ou seja, ele saiu da terra, que era a terra do pão. E qual foi a consequência? Tragédia na família. Ele e os 2 filhos morreu. Largou ela e as noras sozinhas, por causa de comida. Abraão, pai da fé, ele mesmo foi ao Egito atrás de comida. Em Gênesis 12, houve fome na terra e Abraão desceu ao Egito para viver por algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus não falou para ele para o Egito. Ele buscou soluções por conta própria. E aí o que aconteceu? Mentiras. Falou para Faraó que Sara era irmã. E Sara foi levada ao harém do Faraó. O que vocês acham que aconteceu com Sara no harém do Faraó? E era a esposa de Abraão. Agar veio do Egito. A serva pelo qual Abraão teve o outro filho, que não era o filho da promessa, veio do Egito. Ismael. Ele repete o mesmo erro lá com Abimeleque. Fala que era irmã, lá em Gerar. E depois, Isaac, o filho, imitou o seu erro com Rebeca, também lá em Gerar. Olha só as consequências. Por causa do quê? Comida. Então, por que será que está escrito isso daqui? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está comendo para a glória de Deus? Você está bebendo para a glória de Deus? Você está descansando para a glória de Deus? Ou você acha que tem que trabalhar até ao ponto da exaustão? E
como a gente já falou, crente não bebe, mas come, e acabamos normalizando isso daqui, né? O que será que a palavra mostra pra gente sobre isso? Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e glutões, o que é glutão? Aquele que come demais, come com olho, come além do que precisa, se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Lá em Provérbios, o filho que obedece à lei é sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. E lá em Filipenses diz assim: o destino deles é a destruição. E é tão forte essa palavra que ele está dizendo que os deuses dessas pessoas são o estômago. Vocês não sabem quantas pessoas eu atendo que os deuses deles é o estômago. Ah, mas eu vou deixar de comer a única coisa que me dá prazer na vida? Por dentro do triste, com dó da pessoa. A única coisa que te dá prazer na vida é comer. Pensa nisso. A morte na panela, olha o que tem para nos mostrar a importância daquilo que eu escolho para comer. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim, ó: a comida foi servida aos homens, mas quando começaram a comer o ensopado, gritaram: homem de Deus! Se referindo a Eliseu. A morte na panela, e não puderam comer. Então, olha só, ignorância do período. O que é ignorância? É falta de conhecimento sobre. Quando o rapaz foi coletar aquelas ervas e trouxe, ele não sabia o que era. Na verdade, tem algumas traduções mais antigas que mostram o que era. Eram plantas, um pedaço assim, parecido com legumes, chamado colossíntidas. E aquilo tem um amargor muito forte e tem um composto que ele pode ser laxante, mas se ele for ingerido em demasia, em grande quantidade, pode causar morte, pode causar diarreia, pode causar sangramento e até a morte. Então, quando a gente não entende, a gente pode negligenciar e colocar morte dentro da nossa panela, dependendo do que você está comendo. Qual a nossa responsabilidade? A gente tem que prestar mais atenção naquilo que a gente come. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus cura! Jesus cura. Mas será que, mesmo Ele nos curando, eu posso brincar com a minha saúde? Ou depois de aprender tudo isso sobre a saúde do meu corpo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Então, vamos orar para Deus curar. Mas aí, depois do culto, pizza. Aí, fiquei feliz, chocolate. Fiquei triste, chocolate. E vários outros eventos que a gente pode dar. Eu tenho um exemplo bem interessante que eu posso falar para vocês aqui, que está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, versículo 23. Paulo dizendo para Timóteo o seguinte: beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo não disse para ele: por causa das suas frequentes enfermidades eu vou orar para Jesus te curar. Porque a gente tem a nossa responsabilidade. Então, se a gente tem a nossa responsabilidade, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade para Jesus. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. E eu coloquei 3 traduções do mesmo versículo aqui para vocês. Porque quando a gente persiste em fazer as coisas erradas e depois falar, Deus resolve, está aqui. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí eu vou pular daqui, se Deus quiser, Ele me salva. Será que é assim? Ah, eu não vou cuidar da minha saúde, se Deus quiser, Ele cura a minha doença. Será que é assim? A Bíblia, a mensagem, tem uma tradução um pouquinho diferente, olha só. Não tenhas
a ousadia de testar o Senhor teu Deus. Então, faça a sua parte. Porque quando chega a hora de morrer, chegou. É o número, está na hora. Será que é isso mesmo? Será que todo mundo aqui tem uma hora pré-determinada onde nós vamos ser chamados? Eu quero mostrar para vocês que sim e que não. Uma palavra de Deus. Olha só que interessante aquilo que está escrito em Atos 27, 21. Aqui, Paulo, ele era prisioneiro e estava fazendo uma viagem para Roma. E ele avisou o pessoal do barco que ia dar ruim se aquela viagem continuasse. E ele avisa, fala assim: meus amigos, vocês deveriam ter me dado atenção quando eu disse que não era para a gente ter saído de Creta. Ou seja, quando você é avisado, você escolhe. Eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou seguir por esse caminho ou eu vou continuar não cuidando do meu corpo, por exemplo? E olha só, se quando chegou a hora de morrer, chegou, nós temos o primeiro mandamento com promessa, lá em Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, quando você honra teu pai e tua mãe, você vai prolongar os teus anos de vida. Não foi o que eu estou dizendo, é a palavra de Deus. E o que a nossa escolha diz? Olha só, Eclesiastes 7,17. Não sejas mau e não seja tolo. Por que você quer morrer antes do tempo? Isso significa que todo mundo tem a sua hora, mas eu posso prolongar como eu posso encurtar. É o que você vai fazer que vai dizer. Que vai botar os 3 pontinhos, que vai bater o martelo. Esse rapaz aqui, ó, chama-se Robert Murray McCheyne. Ele viveu no século XIX. Era um escocês, um pregador de um jeito que ele criou um plano de leitura bíblica que ainda é utilizado no século XXI. E ele morreu com 29 anos de idade. A saúde dele era bem frágil, ele tinha problema pulmonar. Isso, obviamente, contribuiu para sua morte prematura. A frase mais impactante que esse ministro do Senhor falou foi essa daqui, ó. Deus me deu uma mensagem e o cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Um dos arrependimentos dele. Isso significa o quê? Se eu tivesse cuidado melhor da minha saúde, eu poderia ter levado a mensagem do Senhor por mais anos, por mais tempo e para mais pessoas. Paulo fala coisas semelhantes. Ele fala: morrer para mim é lucro estar com o Senhor, mas eu escolho ficar aqui por mais tempo para fazer a obra do Senhor. Então a gente tem o tempo certo para morrer. No caso dele foi muito cedo. Está lá escrito: você terá uma velhice feliz, como trigo que é colhido no tempo certo, e assim você morrerá em idade avançada. É o tempo certo. E obviamente tem o tempo errado. Então quando a gente olha para Êxodo e 1 Coríntios, onde está escrito não matarás, e quando está escrito que matarás, vocês pensem em algo como não assassinarás ninguém. Em 1 Coríntios 3,16 está assim, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, qual é o santuário de Deus? Deus o destruirá. Se ele já matou o corpo, o que vai sobrar para Deus destruir? Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, quando vocês não cuidam do seu corpo, você acelera o processo. Lembra? A fatura chega mais cedo ou mais tarde. E muitas vezes eu acabo recebendo pessoas no consultório
que tem exames bons, normais, mas está com sobrepeso ou até obesidade, e o exame está super bom. E a pessoa fala, olha aí, está tudo bem, está tudo certo. Será mesmo? Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, tem uma passagem muito interessante que fala sobre sobrecarga. Lá em 1 Timóteo 5,16, se uma mulher cristã tem viúvas na família, ela deve cuidar delas para que a igreja não fique sobrecarregada e possa ajudar as viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. E se a gente coloca essas viúvas para cuidar da igreja, a igreja deve ficar sobrecarregada, e nenhuma sobrecarga é saudável. Então, vou fazer uma pergunta. Pastor Leandro, você tem uma quantidade de carga de quilos que o caminhão suporta para fazer o transporte. O que vai acontecer se você colocar o dobro daquela carga? Vai dar BO, vai quebrar. Se eu colocar mais peso do que uma embarcação aguenta, ela vai afundar. Se eu colocar mais peso numa picape, numa caminhonete, ela vai quebrar. Se eu fizer o alicerce de um prédio de 4 andares e fizer 9 andares, ele vai ruir e vai quebrar. Então, por que a gente acha que eu posso carregar tudo isso de sobrepeso sem ter nenhum tipo de consequência para o corpo? Então, quanto mais sobrepeso, mais chance eu tenho de morrer mais rápido, mais chance eu tenho de ter aterosclerose, mais chance eu tenho de ter ataque cardíaco, mais chance eu tenho de ter diabetes. Não é porque o exame está dando bom ali naquele momento que está tudo bem. Sobrecarga. Toda sobrecarga faz mal. Então, eu não gosto de exercício. 30 minutos, 3 vezes por semana é suficiente. Lembra que eu falei? 4 minutos por dia já melhora, diminui muito a chance de ter câncer. Eu não consigo comer direito. E eu trouxe um exemplo aqui, ultra mega básico e fácil. De manhã, pão com queijo e banana. Ou uma fruta, imagem um café com leite. Um lanche da manhã, uma banana. Um almoço, arroz, feijão, frango e salada. Um lanche da tarde, ou um iogurte ou uma fruta. Não ficar sem comer. E jantar, igual almoço, arroz, feijão, frango e salada. Um sanduíche de frango, sanduíche de atum. É difícil? Não dá para você falar para mim que é difícil. Não dá para você falar para mim que você não consegue parar 2 minutos para comer uma fruta no meio da tarde. Eu não acredito. Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu não consigo beber água. Será? 4 garrafinhas dessa por dia. A hora que você acorda, você já consegue virar uma dessa de uma vez. E o resto você vai administrando. Tem uma conhecida minha lá do Tiro, que ela deu o seguinte depoimento para mim terça-feira. Marco, eu vivo saindo e entrando no Marieta com enxaqueca que eu chego a vomitar, chego a ter náusea. E eu chego lá, o médico ele já sabe quem sou eu, ele já dá a prescrição do remédio. E se o médico me atende, o enfermeiro ele já faz a mesma prescrição antes do médico chegar. E depois, quando o médico chegar, ele assina o termo em atraso. Eu falei, coisa simples. Escuta, tu bebe água? Não. Falei, não basta beber água, daqui a um mês a gente vai conversar de novo. Porque você vai parar de ter essas enxaquecas. Não bebe água, gente. Morre de dor de cabeça, enxaqueca. E eu quero saber por que esperar o colesterol chegar lá na tampa, chegar a ter risco de morrer do coração para fazer alguma coisa. Por que você vai esperar o câncer ser diagnosticado para mudar a sua alimentação? Por que você vai esperar os rins te terem pedras, começar a falhar para você beber água? Por que você vai esperar o açúcar no sangue ficar desregulado, o diabetes chegar para parar de comer esse tanto de doce todo dia? Por que esperar o seu peso aumentar 10, 20, 30 quilos para ouvir do médico que você vai morrer mais cedo para mudar o hábito de vida?
esperar isso acontecer? Receber um diagnóstico que a saúde está em péssimas condições para fazer alguma coisa sobre isso? Onde está o domínio próprio? Onde está o autocontrole? Então, pessoal, é só começar. Não tem segredo. Comece e continue cuidando do corpo de maneira consciente. Confie em Deus. Está escrito lá, tudo posso naquele que me fortalece. Muda a sua mentalidade. Não adianta só ouvir sobre isso aqui hoje e não fazer nada amanhã. Continue do mesmo jeito. Coloque em prática, passo a passo. Ore ao Senhor. Peça ajuda. Amém? Amém. Pedir para o pastor vir aqui. Orar conosco. Isso é uma palavra bem forte, tá, pessoal? Mexe com tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E eu queria terminar a palavra com a oração do pastor. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Gente, antes de fazer a oração, gostaria de só colocar alguns apontamentos que eu vejo que é muito importante. Eu acho que talvez algumas respostas que o Marco ministrou para a gente hoje, a gente já sabe. Sabe ou não sabe? Sabe a resposta ou não sabe? O problema é que, na verdade, a gente acha, e na verdade o mundo ele fala para a gente que a saúde está muito relacionada à estética. Então a gente não quer fazer algumas coisas porque a gente acha que tem a ver com estética. E não sei você cresce na igreja, então muita coisa relacionada à estética é pecado. Não sei, eu cresci na igreja, né, gente? Então a minha cabeça é diferente de algumas pessoas que chegaram agora no Evangelho. Então tudo relacionado à saúde, quando se fala de atividade física, eu lembro quantas vezes eu cresci lendo esse texto na escola bíblica dominical sobre a caridade, e não, o exercício físico para nada tem proveito, mas o amor. Só que eu não sei se você entende ou não o que o Marco falou. Eu até anotei aqui. Ele falou: você está comendo, você está, eu até anotei, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Na verdade, gente, essa é a pergunta. Porque nós sabemos tudo isso, nós não sabemos, gente. Sim. Talvez não com essa propriedade, porque o Marco é diferenciado, ele pegou o cheiro, jogou para a água, ficou diferente. Talvez a gente não sabe nessa profundidade. Mas a gente sabe que come certo, sim ou não? Sim. Mas a gente come. Pastor, eu sei que eu não devo mentir, mas quando chega o meu chefe me cobrando, não fui eu. Não sei quem foi. Então, gente, o problema não é, eu falei com uma pessoa esses dias, não é o que nós não sabemos, o que a gente sabe. Só que o problema é entre você saber e a prática existe um abismo. E esse abismo entra a comparação, entra a mentira, entra engano, entra a falta de conhecimento, porque eu sei, Pati, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas por que eu não faço? Porque antes de fazer, mas eu vou me comparar com o outro. E aí eu olho para a vida do outro, não, você está louco, olha a mulher lá, e faz, não, está louco, pensa em colocar uma roupa de atividade física nesse corpo, não dá, está louco. Não vou nem sair de casa com vergonha. Você percebe que o que te limita, gente, não é a prática. Quem te limita? Você. E trazendo para o Evangelho quantas coisas limitam a sua vida. Gente, não é o diabo. Porque o diabo nada mais é que um garçom. Ele te oferece, mas você pega se você quiser. E quantos de nós, como disse o Marco, estamos, e gente, nós vamos encerrar, já deu o nosso horário, estamos terminando. Mas eu preciso que você saia daqui e entenda aquilo que o Espírito quer dizer no seu coração. Porque eu não sei se você entendeu, gente, quando o Marco compartilhou com o filho Marco, a igreja precisa desse tipo de palavra. Porque, gente, a palavra diz que o meu povo parece por falta de... Eu não sei vocês, mas eu tive um primo que morreu com 15 anos. 15! Ele era 2 anos mais novo que eu e começou de criança. E a gente só besteira, então era dele um monte de complicação. E, gente, eu perdi um primo, eu estava indo para Jocum e ele pegou leucemia.
E eu lembro que os 10 últimos dias dele eu estava com ele no hospital. Eu perdi tios meus porque fumavam e bebiam a vida inteira. E gente, eu sabia que não era o tempo deles, mas pelas escolhas que eles fizeram. E eu não sei, gente, nós estamos tendo a oportunidade hoje de, em um ambiente chamado igreja, você saber de algumas verdades que pode dar para você longevidade de vida. Amém. Gente, a gente está falando de uma garrafinha de água por dia. E eu estou falando de um. Gente, eu sou testemunho vivo. Porque ano passado, eu fui lá no mar, gente, eu parei, estava dirigindo na quarta vez no Balneário Camboriú, meu coração começou a palpitar. Eu comecei a sentir um negócio porque eu ia ter um treco. Eu encostei o carro, liguei para o Jonas na hora que eu estou passando mal, gente, só que hoje eu estou com 100 e pouquinho, 105, 108. Na época eu estava com 125 quilos. E não fazia atividade nenhuma, e só visita, e só um monte de coisa. E aí eu comecei a passar mal, tio Jonas, vou passar mal. Ele disse, filho, você que vinha até aqui em casa? Tio, eu não sei, eu estou vendo 2, tio. Eu estou aqui dirigindo, encostei o carro. Gente, eu sabia que me deu um treco. E na hora eu só pensei, meu Deus, eu vou deixar minha esposa sozinha para outro cara assumir meu lugar. Eu só pensei na minha esposa. Sério, estou falando para vocês. Foi o que me veio na mente. Eu falei, meu Deus. Cheguei na casa, tinha um mal, de negro, fiquei amarelo, rosa, laranja. E aí eu disse, não, tem que ver isso, filho, tem que ver isso. Aí na hora eu liguei para o Marco, pode me atender? Ele não passou. E gente, eu sabia o que ele ia falar, porque ele já tinha me dito, já 2 meses atrás. E aí ele me chamou. Gente, tudo que vocês ouviram, ele falou para mim isso aqui, de uma forma resumida, né? E o que eu tive que fazer? Prática. E gente, não muda nenhum discurso que nós temos das outras quintas aqui. É a prática. E o que nós pegamos? É a prática. Mas quem vai te ajudar nessa prática é o Espírito Santo. O convencimento quem faz, gente, nós podemos passar aqui a noite toda. A gente não vai convencer ninguém. Mas nós precisamos, como homens de Deus, mostrar o caminho. Não voltar, gente, é para cá. É para cá. Mas eu quero que você entenda e você guarde essa palavra no seu coração, gente. Porque eu tenho certeza que amanhã você pode pegar uma garrafinha e começar a tomar água. Não conseguir mudar a alimentação, não tem problema. Mas água você vai começar a tomar. Porque, gente, foi o que transformou a minha vida. Hoje eu consigo brincar com a minha filha, fazer várias coisas. Gente, as minhas roupas estão cabendo. Essa blusa cabia 2 de mim. Eu estou usando essa blusa eu usava quando eu era gordo. Olha o jeito que está, gente. Eu me lembro do espelho, a Amanda tirou foto, eu dei ela para a idade, quando eu vi a foto, meu Deus, gente, eu estou com um vestido. Que a gente não tem noção às vezes. E eu quero que você entenda, gente, que o Senhor está nos chamando para um tempo de liberdade. Nada mais do que eu ouvi o Marcos falando foi sobre prisão. E não sei se você estava no último culto, mas nós falamos que era um tempo de libertação. E nada mais, gente, que isso é uma prisão. E quantos nós não estamos presos aqui? Eu não sei, gente, é uma das coisas que eu pego no pé da minha mãe. Mãe, você tem que ter longevidade, porque você está com uma neta e eu quero que ela conheça a senhora. Porque, gente, eu lembro muito pouco dos meus avós. Muito pouco. E eu gostaria que eles conhecessem a senhora, como eu falo para ela. E aí agora ela começou no Pilates. Glória a Deus. Começou a mudar a alimentação. Glória, gente, tudo ela fazia com óleo, gente, era um negócio. Tudo tinha que botar fritura. Quem conhece minha mãe das antigas sabe como é. Bolo? É 3 barras de chocolate. Era complicado, gente. Então eu quero que vocês entendam que na verdade nós precisamos mudar nossa mentalidade. E a minha oração nessa noite é para que você consiga colocar em prática não apenas aquilo que o Marcos falou, mas que você consiga olhar para a sua vida e você pare de se comparar com as outras pessoas. Porque a comparação nada mais é que o pecado de cobiça. Diga comigo, pecado de cobiça. Pecado de cobiça. O que é a comparação? O que é a ingratidão? Eu olho para a vida das pessoas e quero aquilo que eu não tenho. E se você pega na cobiça, eu quero te dar um conselho. Olha para a vida das pessoas, mas olha aquilo que elas têm, olha aquilo que elas não têm e você tem. Porque a ingratidão e a gratidão é algo muito simples. Geralmente a ingratidão vem do quê? Olha para a vida da pessoa, meu Deus, ela tem um carrão. Deus meu, mas ela tem um corpão. Meu Deus, mas olha os filhos dessa mulher, que lindo. Mas isso, olha a casa que ela tem, olha aquilo, beleza. Olha para a mesma família. E veja se o marido dela trata ela como se o marido te trata. Veja se a sua casa tem saúde. Eu não sei você, gente,
Mas quando eu cheguei em casa, agora tem um dente, antes não tinha. Antes era um sorriso banguela, agora é um sorriso com dente. Que ela me vê e ela abre um sorriso, gente, não vale dinheiro, não vale carro, não vale casa maravilhosa. A felicidade mora ali. Quando eu chego em casa, eu vejo aquele sorriso. Gente do céu. E será que eu não posso aproveitar 8 horas de ter prazer com ela? Mas o problema é que, como nós cantamos aqui, as nossas escolhas sempre querem nos colocar a perder tudo. Não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. O que vale não ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, perder o seu casamento. Eu não sei você, gente, mas assim, ó, uma das coisas que eu decidi no meu coração, que eu tenho de mais precioso hoje, é a minha família. Não é carro, não é casa, não é o que eu vou adquirir, não é um trabalho que eu tenho na prefeitura, é a minha família. E se minha família estiver bem, gente, vai tudo bem. E talvez todos nós podemos ser gratos aqui, gente, porque apesar de hoje ela não estar aí também doentinha, mas gente, apesar de tudo, Deus tem cuidado de nós. Quando nós fazemos compra, que eu vejo as sacolas e falo, Deus, obrigado. Gente, me desculpa, mas há uma ingratidão em nós, que nós nunca estamos satisfeitos. E o Senhor tem nos dado tudo. E é por isso que eu quero lá nessa noite. Quero que você sentar no seu lugar. Porque, meu amado, nós não temos o amanhã. Alguém tem certeza do amanhã? A palavra diz que o amanhã pertence a Deus. E negrão, se você veio aqui, eu quero liberar uma parte de Deus para a sua vida. Porque eu sei que você veio com um propósito. Deus tem algo na sua vida muito grande, meu. E eu nem me oculto, gente. Que minha esposa está ruim. Eu peguei a BR e falei, cara, vou mandar mensagem para o pastor Leandro. Aí quando o pastor Leandro falou, pastor, eu falei, não, eu estou na BR e vou, né? Mas eu sei quando Deus quer fazer as coisas. E glória a Deus pela sensibilidade, pela obediência em acertar o alvo. Porque sabe que porque Deus te trouxe aqui, meu amado? É porque Ele não vai te perder de vista. Existem algumas coisas que estão tudo bagunçadas. Sabe o que eu vejo? É conta, é problema, situações familiares. E você falando, eu preciso dar um jeito, eu preciso dar um jeito. Mas o Espírito Santo entrando nessas situações. E ainda nesse ano colocando algumas coisas no devido lugar. Porque você é vaso. Pega comigo, eu sou vaso. Mas eu estou emborcado. Diga, eu estou parado. E Deus tem um plano com você. Não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Sabe, quando eu olho para você, a palavra me vem, para onde iremos nós? E só tu tem palavras de vida. Você vai para onde? Vai fazer o quê? Se até aqui o Senhor tem guardado e sustentado. E gente, nós estamos no mesmo lugar. O Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Quem tem que sentar naquela loja, dona Silvia, se não for o Senhor? Quem tem que sentar na Brasil Sul, Leandro e Marcos, se não for o Senhor? Quem tem guardado, aberto a porta para os clientes, Felipe, se não for o Senhor? Gente, eu quero orar por você. Se você puder curvar sua cabeça, eu quero orar junto com você. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos. Porque como o Marcos orou aqui e disse, e explanou para nós, nós somos o teu corpo. E Deus, nós pecamos não é porque nós não sabemos. Nós pecamos porque tem coisas em nós que nós somos teimosos, Deus. Infelizmente tem coisas que nós somos desobedientes, essa é a verdade. Tem coisas que nós queremos o mais fácil. Nós queremos o mais rápido, o mais prático. Nós não percebemos, mas nós estamos sendo influenciados, Deus, por aquilo que nós assistimos. A vida de Instagram que nós corremos para cima e para baixo com um dedo, Deus. E nós achamos que aquilo é realidade, mas não é. A realidade está quando nós chegamos das nossas casas. E tem problema, tem situações para resolver. Mas a tua palavra também diz que nós não estamos sozinhos. A tua palavra diz que nós temos o auxiliador, o guia, o consolador, aquele que vai nos guiar em toda a verdade. E a minha oração é para que nós possamos colocar em prática as verdades que foram explanadas aqui nessa noite. Que nós possamos olhar para o nosso corpo e entender que ele é um templo do Espírito. Que nós possamos entender, Deus, que nós precisamos, como disse o Marco, cuidar desse corpo, porque a pedra quem vai remover somos nós. O sobrenatural vem do Senhor. A porta aqui, quem abre é o Senhor. O convencimento nas pessoas quem faz é o Senhor. Mas o posicionamento é meu. Por isso a minha oração é para que o Senhor ajude cada irmão que se posicionar.
Eu sei que existem pessoas aqui, Deus, que tem problema, Deus, com a comida. E o problema é que ele desconta, as emoções estão presas na comida. Então tudo aquilo que ele sente emocionalmente, ele lança na comida. Então ele come demais, ou come de menos. Mas a minha oração, Deus, não é para que nós venhamos a quebrar, Deus, galhos. Não, a minha oração é para que nós vamos na raiz do problema. Que pessoas sejam curadas dos traumas de infância, de coisas que ouviram, situações no casamento. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo traga o convencimento, leva eles a esse lugar de dor, para que eles possam enfrentar. Nós não queremos mais fechar os olhos para as situações reais que nós estamos passando. Mas a minha oração é que venha um tempo de cura, um tempo de cura sobre a tua igreja, e que nós possamos entender que um dos nomes do Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é a cura. Então nós já temos a cura, e nós queremos tomar posse dela e nos posicionar como filhos curados. É o que eu quero declarar sobre a tua igreja nessa noite, para que sexta-feira, sábado e a próxima semana que nós vamos entrar, nós possamos colocar em prática, entendendo que isso é um culto com inteligência, é um culto racional. É o que nós queremos fazer, porque nós entendemos e nós hoje estamos desfrutando. É o que eu oro e abençoo a tua igreja com toda sorte e bênção em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gente, antes de dar a bênção apostólica, nós temos alguns avisos. Não? Amém. A pastora tem, né? A igreja, as mulheres da Igreja da Família estão onde? Glória a Deus. Sábado nós vamos ter o nosso chá de mulheres, né? Iria ser às 15 horas, mas como tem algumas mulheres que trabalham, resolvemos colocar para 18 horas, ok? Então, as mulheres, 18 horas, lá na Casa da Pastora Larissa, para um tempo de comunhão, amém? Então, com o coração aberto, tá? Acho que a pastora Larissa já mandou o convitezinho para cada mulher, né? Então, beleza? Amém, mulheres? Amém. Mulheres? Amém. Mulheres? Você é mulher ou mulher? Ah, entendi agora. Mulher? Gente, é todas as mulheres da igreja. Amém? A sua filha está convidada. Se não tiver compromisso no sábado, agora já tem. Ok? Outra coisa, gente. Eu sei que a palavra, a gente não esperava essa palavra, né? Vocês não esperavam, né? Não teve nem glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, o Jefinho nem tocou mais. Eu percebi. Acabou o culto musical. Acabou o culto. Só ficou o Marcos sozinho aqui, ó. E o nosso olhão estralado, né? É forte o Brasil. Gente, vamos levantar para encerrar? Eu gostaria que vocês estivessem orando pela minha irmã, gente, a Monique. Não sei se vocês ficaram sabendo, a pastora Deus colocou alguns grupos. Ela teve mais um ataque de epilepsia. E eu não sei se vocês sabem, mas ela mora na Inglaterra. Ela tem uma menina autista de 7 anos. E tem a Melody de 15. Então, assim, gente, é complicado. Eu não sei nem o que dizer para vocês. Porque a gente, como família, se tivesse condições, a gente já tinha largado tudo e tinha ido para lá. Mas eu entendo que não é na nossa força. Não é do jeito que a gente quer. Se não for o Senhor cuidando, gente, em vão vigir o sentinela. Mas não é fácil, porque eu estive lá e assim, gente, é complicado. Você olha para sua irmã, ela não reage. E a minha mãe falou com ela, e a mãe falava com ela, e ela não responde, sabe? E complicado, gente. Eu sempre falo para vocês porque a gente fica sentindo. E tem toda uma situação, né? A minha oração é para que eles pudessem estar aqui. Mas quem convence é o Espírito Santo. Depois que a pessoa casa, é o marido que decide as coisas. Mas eu peço que você esteja orando por ela, gente. Porque não é fácil em um país onde não é a mesma língua, tudo é mais difícil, exames que talvez para a gente seria rápido, até pelo sul seria rápido, lá é de ano em ano. Então eu peço que você esteja orando, porque não é fácil, porque ela praticamente cuida da menina. A pastora está vendo se ela vai para lá, o que nós fazemos nesse caminho como família. Mas, gente, eu entendo que assim, ó, nós somos a igreja da família.
Eu entendo que a gente é para estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. Então eu conto com o coração de todos, tá? Porque assim, ó, ela é nova. E quando eu penso na minha irmã assim, eu falo, gente, ela tem 2 meninas. Sabe o que eu penso? Ela tem crianças. Essas meninas dependem dela. Esse marido praticamente fica o dia inteiro fora, porque vocês sabem, mora fora do país, a pessoa tem que trabalhar dobrado. Então, gente, esteja orando por ela. Monique, o nome dela. Peço que vocês estejam orando por ela essa semana. Tá? Nós cremos aí que Deus vai levantar, nós vamos levantar um valor aí, nós vamos trazer ela, a pastora vai para lá. Porque assim, gente, é uma situação delicada. Pode ser que talvez nenhum desses ataques ela não volte mais. Então, por isso que eu ponho o coração da igreja. Tá? Porque eu entendo, gente, que a palavra desse coração da fé pode ir muito em seus desejos. Tá? Então, esteja colocando o nome dela, Monique. Tá? E se vocês puderem também colocar os bebês da nossa igreja, principalmente a Zoe, gente, ela está bem atacadinha, está bem ruim, né? E aí a gente como pai fica se sentindo culpado, fica se sentindo ruim. É uma situação que é uma junção de sentimentos. Quem é pai aqui de bebê sabe o que eu estou falando. Aí meu Deus, será que foi no dia que eu saí com ela, ela pegou serene? E eu peço que vocês estejam orando por ela também, gente. Né? Nós somos pais de primeira viagem, então tudo para a gente é demais, né? Mas eu peço a oração de vocês, que vocês estejam nos cobrindo, porque nós procuramos fazer as coisas com integridade, com excelência, com amor, né? E eu também estou aprendendo. Eu peço que vocês, às vezes nas coisas tem um pouquinho de paciência com a gente, né? E eu peço que vocês estejam orando por nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Eu quero ser grato pelos irmãos que aqui estão. Eu sei que o Senhor está amadurecendo essa igreja, Deus. E eu sei que nós não fazemos nada sozinhos. Eu sei, Deus, que o Senhor pode curar, Deus, a pastora Monique. O Senhor pode curar a Zoe, cada bebê dessa igreja que está enfermo. O Senhor pode fazer algo novo. O Senhor pode, Deus, também levantar, Deus, o ânimo da pastora Giconete. E eu entendo, Deus, que isso é nossa tarefa. A tua palavra diz para a gente que as paga uns com os outros. E é por isso que eu estou compartilhando com a igreja, porque nós precisamos entender que não existe o super-homem. Não existe o super-homem de Deus. Não, nós precisamos. E eu quero dividir a minha cara com a igreja, porque eu entendo, Deus, que juntos nós somos mais fortes. E eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor está levando uma igreja forte nesse tempo. Uma igreja com entendimento. E que o Senhor possa fazer grandes coisas pela fé e pela oração e pela unidade dessa igreja. É o que eu declaro. Pessoas vão voltar, Deus, a viver como disse Adri, porque nós cremos e nós colocamos a nossa fé em prática. É o que nós cremos. A fé, ela pode ir muito em seus efeitos. E que nós possamos nesse tempo manifestar nossa fé através de atitudes, de palavras e através de ações. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Nós somos mais que igreja, estamos em família. Que Deus abençoe. Não esqueçam de pegar o seu irmão. Boa noite a todos, gente. Comanda, né? Ó, não acabou, não acabou. Vamos rapidinho. Eu vou passar a imagem para a gente honrar o Lorenzo, o Noel e da ele, que tem 16 anos de vida. Quem não sabe o nosso testemunho, ele e a Gisele, nós não podemos ver isso aqui. Nós não podemos ser pai de Deus, não ser nossa graça.
vai acontecer isso. Da hora dele. Ah, que aconteceu. Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre chega lá. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos das suas mãos. Feliz é o homem que enche dele da sua aljava, não se vergonhará quando enfrentar o seu inimigo. Deus abençoe você. Amém. Obrigada.